Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Tex Gigante número 35, que traz a história intitulada Tex, o Implacável. Pois bem, antes de falar da história propriamente dita, deixa eu explicar um pouco o propósito dessa coleção Tex Gigante, que é a minha coleção preferida do Tex. É o seguinte, a Tex Gigante é uma coleção anual, pelo menos normalmente anual, teve aí uma exceção de um ano que saiu semestral, mas ela, bom, regularmente sai um por ano. E o seguinte, né? Ela é uma coleção focada no desenhista. O desenhista que faz um Tex Gigante só fará um Tex Gigante na vida. Não vai ter um segundo Tex Gigante desenhado por ele. E às vezes são desenhistas que não estão trabalhando com Tex. É convidado para o Joe Kubert, fez um, o Henrique Breccia fez um, ou então são desenhistas da própria assim, Bonelli, né, que não trabalham tão diretamente com Tex, mas que também são convidados. O Corrado Roy, por exemplo, fez um Tex Gigante. Ou, às vezes, é um desenhista do Tex que recebe essa honra aí, essa espécie de joia da coroa, que é fazer um Tex Gigante. Tem sempre aí em torno de 240 páginas, 220 de histórias, porque a Tex Gigante sempre tem alguns textos introdutórios bacanas, tanto para contextualizar a história, quanto para apresentar o desenhista. Sempre vem uma entrevista com o desenhista também, é bem bacana, né? A proposta eu acho muito legal. E esse Tex Gigante aqui em específico, de número 35, ele é um Tex Gigante muito esperado. Bom, o primeiro motivo, e bem claro, assim, para os fãs do Tex pelo menos, é que ele é desenhado pelo Cláudio Villa. E o Cláudio Villa é um desenhista muito querido pela galera que acompanha Tex. O Cláudio Villa é o capista da revista mensal do Tex. Então, assim, ele está sempre aí, mês a mês, né? Ele, bom, já marcou o nome dele na trajetória do Ranger. Tem algumas histórias também desenhadas por ele, mas no geral ele trabalha mais com, hoje em dia, de uns anos pra cá, mais com as capas. E o segundo motivo é que esse Tex Gigante ele demorou muito tempo para ser feito, 17 anos para ser feito. Justamente por causa dos compromissos do Villa com essa situação das capas, assumir fazer capa de outras coleções do Tex também, enfim, né? Tá aí, 17 anos para ficar pronto e do Cláudio Villa, por isso que ele realmente é muito esperado, assim, né? E o que a gente pode dizer sobre isso aqui? A primeira coisa é que o Cláudio Villa se esmerou. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Cara, a coisa tá muito legal, assim. O cara trabalhou muito, ele quis realmente fazer algo muito bom. E o seguinte, ele tem trabalhado só com capas, vamos chamar assim, de desenhos mais estáticos. Mas dá pra dizer que, inclusive do ponto de vista da narrativa, o cara mandou bem. As sequências possuem dinamicidade. Há várias sequências de ação nesse volume e ele trabalha isso muito bem. Eu achei o resultado impressionante, assim. Desenhos realmente muito bonitos. Deixa eu mostrar um pouco mais para vocês, assim, né? E assim, como eu disse, né, considerando que ele tem trabalhado mais com imagens estáticas, assim, durante muitos anos, olhar a narrativa e ela ser bem conduzida, ser bem assim, com ritmo legal, é algo assim realmente a ser elogiado, né? Mas vamos lá, né? Estou elogiando os desenhos do Cláudio Villa, mas e a história? O que a gente pode dizer dessa história? O roteiro é do Mauro Bozelli, atual editor do Tex. Eu gosto bastante do Bozelli, acho que ele tem uma média de qualidade nos roteiros bem alta. E o que o Bozelli faz aqui é trazer vários elementos emblemáticos do western, né? Ele, por exemplo, há uma caçada humana, que é o Tex e o Carson perseguindo uma quadrilha, há o tradicional duelo com os índios, a cidade tomada, cidadezinha bem pequena, né? Quase um vilarejozinho tomado por fora da lei. E a história, deixa eu pegar aqui o início dela para mostrar para vocês, ela não começa com o Tex. Ela começa numa cidade. E a véspera de uma execução. No dia seguinte vai acontecer um enforcamento de um bandido muito perigoso. E todo um esquema de segurança foi armado por causa dele, assim, né? E, só que, bom, isso do lado da lei, né? Agora, do outro lado, há todo um grande plano para libertar esse bandido, né? Essa que é a situação, assim, né?
O Tex e o Carson não estão na cidade. O Tex e o Carson estão vivendo uma situação em paralelo, perseguindo alguns bandidos pelo deserto, né? E essa é a situação inicial. Acaba, né, que o Tex e o Carson vão acabar perseguindo esse bandido que consegue fugir. Acredito que não seja spoiler, está logo no início. E a fuga desse bandido, que é um plano muito bem elaborado, deixa várias mortes pelo caminho. Toda a trama, ela gira em torno de 3 irmãos, mesmo pai e 3 mães diferentes. Todos os 3 fora da lei, só que muito diferentes entre si. A história, ela é cheia de sequências de ação. São algumas em diversos locais, né? Nas cidades. Então, sequência de ação, há sequência de ação, por exemplo, da fuga do bandido. Há a sequência de ação do Tex com esses bandidos que ele estava perseguindo inicialmente. Uma sequência de ação que eu particularmente gostei muito, ela acaba culminando numa coisa que eu achei muito legal, que é um cercado de cavalos. Então o bandido está lá dentro, o Tex, que se vocês forem ver essa imagem aqui, não sei se no vídeo vai dar para ver direito, o bandido tá, o índio, né, que é um dos bandidos da história, ele está pendurado num cavalo e o Tex está ali debaixo dos cavalos, né? É uma sequência que eu achei bem bacana, deixa eu mostrar para vocês. Mas são várias, né? O foco na ação é bem explícito aqui nessa trama criada pelo Boselli, assim, né? E o que dá para dizer também é que essa é uma espécie de história arquetípica do Tex, assim. A gente vê o Tex grandioso, a atuação dele com os Pards, inicialmente só com o Kit Carson, depois também com o Jack Tigre e com o Kit Wheeler, que é o filho do Tex. Há aquela situação da cavalaria chegando na hora certa, sabe? Quando eu falo da cavalaria, é do auxílio. Chegando na hora certa, bem sincronizadinho. Isso é uma coisa que eu não curto tanto, mas na história do Tex tem muito, né? Acontece aqui. Sei lá, há o duelo, ao fim, o famoso duelo lá do Velho Oeste, né? Só que 4 contra 4, enfim, né? É uma história que foi feita para ter esses momentos icônicos. E com certeza isso foi pensando nos desenhos do Claude Filler. É criar uma história arquetípica para um desenhista que hoje já está com seu traço no imaginário dos leitores. Então isso foi proposital. Há uma parte da história que eu particularmente acho que poderia ter sido melhor elaborada, que é um plano de infiltração do Tex, dos Pardos numa cidadezinha, um lugarejo tomado pelos bandidos, assim. A coisa soou meio gratuita, pouco verossímil, assim, correndo o risco de dar um spoiler, né? Embora não descrevendo exatamente, não dava para eles saberem que ninguém desconfiaria do plano. Ao contrário, eles deviam supor que alguém ia desconfiar, que eles não tinham razões para fazer o que fizeram. Bom, parece que foi uma grande intuição, né? Pelo menos da maneira que eu li, assim. Foi uma situação fácil criada pelo Boselli, que costuma fugir dessas coisas, assim. Mas enfim, né? É o ponto que eu menos curti na trama. Mas assim, fez a história andar, né? O destaque, para mim, é uma sequência numa igreja abandonada, ela em grande parte se dá numa espécie de missão, como eles chamavam, abandonada, que é o Tex e o Carson contra um grupo de índios, assim, o Tex e o Carson contra esse grupo de índios. Essa é a situação. Para mim, essa sequência que dura várias páginas, inclusive vai desembocar numa outra, que a gente vai ver até o Jack Tigre num mano a mano, ficou muito bacana, assim. Eu acho, é o que eu mais... momento da trama que eu mais gostei. Deixa eu ver se eu acho essa do Jack Tigre no mano a mano, assim. Enfim, né? É uma trama que ela, caramba, é ultra original. Não é. Tá aqui, o Jack Tigre e um outro índio no mano a mano. Mas não é o ultra original. Mas ela, assim, é uma edição agradável de ler e tem um roteiro com um ou outro ponto mais frágil. Mas que entrega uma história bem dinâmica, sabe? Que como eu disse, é agradável, assim, e acho que ela é bem legal para quem deseja ter a sua primeira experiência lendo Tex.
Acho que é bem bom, é um bom ponto de entrada. E assim, na verdade eu acho que todos os Tex gigantes são, mas é só para frisar em relação a isso. Como eu já mencionei aqui, a minha coleção preferida do Tex é a única que eu li inteira, eu já li os 35 números. Os 29 primeiros números eu li na Tex Gold, e depois do 30 em diante eu fui pegando nessa coleção que a Mythos lança, né, que são as histórias inéditas. A Tex Gold trouxe os 29 primeiros números em republicação, né, e também colorizada. Eu prefiro preto e branco, tá? Os artistas fazem um trabalho bem cuidado aqui. Acho que a cor não acrescenta tanto nesses Tex gigantes, mas de todo modo eu li as primeiras 29 em cores, né? Bom, assim, nessa edição 35 tem essa aqui que foi para as bancas, né? Também acho que foi para as lojas, tipo a Amazon, que é um papel jornal, que é o papel tradicional nessa coleção. E a Mythos também fez uma edição que ela vendeu no seu site, que foi em papel offset. Eu comprei essa edição comum, mas depois eu fiquei pensando, cara, esse traço do Vila aqui no offset deve ter ficado muito legal. O papel deve ter ressaltado muito, porque é um traço muito bom, né? Depois eu fiquei pensando assim, aqui deu pra beber bastante, né, contemplar bastante, mas no offset isso aqui deve ter ficado bem legal mesmo, né? De todo modo, assim, curti, não estou falando mal dessa edição, mas depois que eu fiquei olhando os traços do Cláudio Vila, eu falei, caramba, acho que eu podia ter pegado em offset. Mas é isso, minha gente, tá aí o meu olhar. Se você gostou do vídeo, não esquece de ter o joinha, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar se leu, gostou, não gostou. Já conhece alguns Tex gigantes, talvez você não seja leitor de Tex há tanto tempo, já leu algum Tex gigante, qual que você leu, qual que você gostou, coloca nos comentários. Também, não custa lembrar, não esquece do link da Amazon, está na descrição desse vídeo, de todos os outros, vai estar no primeiro comentário. Caso você utilize esse link para fazer qualquer compra na Amazon, de um alfinete até um ultracomputador, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral da loja, qualquer compra que você vai fazer, e também eu acho que o Tex Gigante 35 está à venda lá. Vou deixar, mas tem outros também, vou deixar o link aí. Mas é isso, minha gente, já fiz todos os jabás finais, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.